Glória a Deus. Temos aí muita programação, então a gente quer mais uma vez incentivar a igreja a baixar o aplicativo para não ficar de fora. Nós apresentamos de maneira muito rápida e dinâmica as nossas programações e claro que ninguém decora tudo, amém? Então é necessário que você acompanhe isso de forma mais intencional, amém? Fique por dentro da programação para que você seja abençoado. Nós hoje pela manhã tivemos uma programação muito especial, foi o nosso primeiro dia do nosso discipulado / escola de ensino da igreja. Nós intitulamos de Andar de Cima, mas é o nosso curso, bíblico, é o nosso curso de formação nos irmãos, dos filhos de Deus. É aquilo que nós temos como ensino, base fundamental da palavra de Deus. Então, todos os domingos, 8h30 da manhã, nós estaremos nos reunindo aqui lá no salão de cima, no nosso andar de cima, para estarmos ali sendo ministrados pela palavra de Deus. Amém? Quantos estavam pela manhã? Diga amém. Peraí, peguei de surpresa, Quantos estavam pela manhã? Digam amém. Glória a Deus, e foi tremendo. Já saímos hoje com uma lição importantíssima na ponta da língua. Semana que vem será uma nova lição, e você não só pode, como deve participar. Amém? É a nossa reunião de ensino, então a igreja precisa se alimentar dessa fonte. Amém? Vamos cumprimentar mais uma vez você que nos visita. Seja muito bem-vindo, os irmãos de casa, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você. Cumprimentamos em especial também, temos a visita do pastor Flávio, lá da Hebron. Onde é que está o pastor Flávio? Seja bem-vindo, veio juntamente com outros casais também, sejam bem-vindos. Temos ali o Lélio, irmão do Leonel. Que Deus abençoe a sua vida, meu queridão, homem de Deus aí. Seja muito bem-vindo em nosso meio, amém? E todos os demais, amém? Nosso pessoal que está aí trabalhando, correndo de um lado para o outro, sejamos todos abençoados nessa noite, amém? Nós hoje separamos um tema, e eu quero que você aí acompanhe conosco aí, já deve estar aí no telão, coloca para a gente aí, Luquinhas, nossa mensagem de hoje. Enquanto isso, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, se possível. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus. Tu és o Deus que tem nos alcançado, Tu és o Deus que tem feito novas todas as coisas, porque, meu Deus, todos os dias descobrimos no Senhor, descobrimos que o Senhor é um Deus que tem nos alcançado. Tu és um Deus que tem mudado nossa sorte. Tu és um Deus que tem feito, meu Deus, no nosso meio, Pai, tantas coisas que somos incapazes de contemplar, meu Deus, e de narrar todos os feitos de Deus. Mas, Pai, mais uma vez pedimos, nos perdoa dos nossos erros, perdoa, meu Deus, os nossos anseios que muitas vezes vão contra a Tua vontade, Senhor, e que a Tua doce presença, Tua justiça eterna, sabedoria, meu Deus, infinita, esteja sobre nós mais uma vez. Se revela a nós, para que, meu Deus, sejamos levados a cultuá-lo, meu Deus, na beleza da Tua santidade. Mais uma vez te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Amém? Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Glória a Deus. Abra João capítulo 15. Quem achou João capítulo 15, diga amém. Glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. João capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Verso 13: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida
pelos seus amigos. Verso 14: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amém? Hoje nós vamos falar, o tema é isolados. Eu não preciso muito explicar sobre o que é uma pessoa isolada, porque nós, há pouco tempo atrás, passamos por um tempo, a pandemia, então entendemos na pele o que é isolamento. Eu não quero falar sobre pandemia, nem nada disso, mas eu quero falar sobre aquilo que o Senhor estabelece para nós como um mandamento, como nós lemos no versículo 12. E isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mais do que um mandamento, Jesus não está apenas dizendo o que Ele espera da igreja, mas Ele também fala como eu faço isso. Vocês têm que amar uns aos outros. De que forma? Da forma como eu vos amei. Porque seria muito fácil, imagina Deus em sua sabedoria e poder, e Ele quis se tornar homem. Ele poderia vir em forma de homem já com 33 anos, passar uns 2 meses por aqui, comendo um peixinho no mar da Galileia, colocando os pés aonde os homens pisam, conhecendo um pouco do que é ser homem. Afinal, o que Ele veio para fazer? Não foi substituir o homem. Afinal, Deus não veio para tomar o lugar do homem pecador e se tornar Ele mesmo maldição e morrer no nosso lugar. Por que então Ele não passou menos tempo, não sofreu menos dores? Afinal, Ele cumpriria o porquê Ele veio a essa terra. E ali Ele tomaria o seu lugar na cruz e o meu lugar, e ainda assim ele teria sim cumprido a substituição, a propiciação, a redenção. O preço havia sido pago. Mas a obra redentora não se resume apenas nisso, mas Cristo a aperfeiçoa, mostrando ao ser humano as expectativas dos céus acerca do homem sendo realizadas na carne de Jesus. Então Jesus não apenas estabelece o mandamento, mas Ele também nos mostra como fazê-lo. E Jesus ali separa homens para andar. Mas antes de falarmos acerca desse separar, antes de falarmos desse caminhar, é um fato muito curioso, que mesmo discípulos, na certeza de que são amados e conhecedores do mandamento de Jesus acerca de amar uns aos outros, ainda optam por se isolar. São os isolados do reino. Eu vi um pastor há certo tempo atrás falando de um experimento que nos anos 50 e 60, pesquisadores, vendo como que a droga agia, no corpo, eles fizeram um experimento com ratos. E ali eles colocaram diante de um rato, num ambiente fechado, colocaram água, alimento e drogas. Uma substância ali, uma droga. Certo que o rato vivia ali, ele se alimentava, bebia água e ele também ia na droga. Certo que aquele rato ficou viciado na droga. Ele continuava a beber, comer e a droga, até chegar um tempo em que ele já não mais comia, nem bebia, mas só ia na droga até ele ter uma overdose. Então, por muito tempo, esse foi o padrão de como a droga age, num ser vivo. Certo que há anos atrás, uma década atrás talvez, um pesquisador chega o seu nome era Bruce Alexander, ele chega para os pesquisadores dizendo: olha, essa pesquisa aí não corresponde muito com a realidade. E perguntaram: e por que não? Ali Alexander diz o seguinte: o rato, ele é um ser social.
E vocês fizeram um experimento com um indivíduo isolado. Então não há parâmetro certo para essa informação, para dizer que o animal ali, uma vez exposto à droga, morreria dessa situação, dessa forma. Então eles propuseram criar ali um ambiente diferente, um ambiente para o rato ser social. Então colocaram um macho, uma fêmea, procriaram, colocaram ali, fizeram uma ratópolis ali, uma roda para o rato ter um exercício físico ali, e uma família para o rato. Certo é que colocaram também a mesma situação: alimento, água e a droga. O rato alimenta, bebe e vai na droga, ao ponto que ele começa a gostar muito da droga. Mas chega um momento em que ele não vai mais à droga. Chega um momento que o rato já não mais, como anteriormente, ele se lança a somente consumir a droga, mas ele volta e abandona a droga, revelando que o ser é feito para ter conexão, é extremamente íntimo, que o vício ele é atrelado a uma fuga de um sentimento de desconexão. Quando o indivíduo está desconectado, o vício é uma fuga, mostrando que seres sociais foram feitos para estar de maneira social, maneira unida, no meio de semelhantes. Outra pesquisa também, num país chamado Butão. O nome é esquisito, mas tem esse nome, Butão. E lá, como outros países, para medir o índice de desenvolvimento humano, como faz o levantamento do PIB, aquele país fez um levantamento sobre o nível ou o índice de felicidade humana. Eles queriam saber como estava a felicidade do seu povo. E aí uma equipe de entrevistadores foram ali, perguntaram como que eles fazem esse índice, como que é feito esse levantamento. E o levantamento era feito de tal forma que eles faziam questionamentos, e um dos questionamentos era: quantas pessoas você tem na vida que você poderia ligar a qualquer hora da madrugada com um problema e ela levantaria para lhe ajudar? Quantas pessoas você tem em sua vida que em qualquer hora da madrugada você pode ligar com um problema e ela vai te socorrer? Essa era a pergunta: quantas pessoas ela tinha? E o nível era a medida que quanto mais pessoas ela tinha a quem recorrer para socorrê-la, media o nível de felicidade dessa pessoa. Era um indicativo de que essa pessoa era feliz. Mais uma vez provando que relacionamento também gera felicidade. Primeiro ponto, nós falamos que o relacionamento nos livra de armadilhas e agora também promove felicidade. A felicidade está intimamente atrelada a outra pessoa, a termos com quem contar, a não estarmos isolados ou desconectados com outras pessoas. E uma outra, hoje eu estou cientista, Uma outra pesquisa também foi levantada acerca da longevidade. Quais são os órgãos mais importantes para a pessoa ter uma vida longa? Tá, os nossos médicos aí, depois se falar alguma coisa errada, vocês perguntam para eles aí. Mas certo que foi levantado que o primeiro lugar, o órgão mais importante, é o coração. O coração saudável vai te proporcionar uma vida longa. O segundo órgão, os pulmões. Pulmão respirando um bom ar vai cooperar para que você também tenha uma vida longa. E o terceiro, que é o mais espantoso, pernas fortes. Pernas fortes. E o porquê disso? Porque as pernas proporcionam ao indivíduo se locomover e da mesma forma se relacionar com mais pessoas. Eu tiro por exemplo a minha avó. Minha avó, quando ainda estava viva, eu chegava na casa da minha avó e falava assim: vó, como é que a senhora está? Ela falava: meu filho, eu estou mal.
eu não durmo, eu não como, eu não bebo, meu cabelo está doendo, a unha está doendo, a vida está ruim, meu olho, minha avó reclamava de tudo. De tudo, eu passava meia hora ouvindo as lamentações da Adelice. Certo que uma vez a minha irmã passou por uma situação e ela precisou deixar o filho dela com a minha avó. Passado um mês eu fui lá visitar a minha avó. E aí, vozinha, como é que a senhora está? Meu filho, estou bem. Estou bem. E eu fiquei assim, cara, eu fiquei espantado, porque toda vez que eu ia lá, minha avó, estou mal, estou mal. E analisando a situação, o fato do meu sobrinho estar com ela gerou vida, porque tinha uma outra pessoa dependendo dela, então ela tinha que se levantar mais cedo, ela tinha que levar ele na escolinha, falava com meu avô, às vezes eu lembro que ela brigava com ele, está na hora de buscar o menino, meu avô pegava a bicicletinha Monark dele verdinha, ia lá na escola buscar o menino, fazia uma atividade física, tinha que ir no mercado comprar um doce, comprar uma banana, e o menino tinha que levar o menino para ver a avó, levar a outra avó e não sei o que e tal. Gerou o que? Sobrevida. Os relacionamentos nos levam a ter vida. As pernas fortes, olhe para um senhor já de idade avançada, quando ele quebra bacia ou quebra o fêmur, é quase que um decreto de morte. Por quê? Porque ele já não mais se locomove. Não é pelo fato de não movimentar mais o corpo, mas é o fato de se isolar de pessoas. Ele vai ficar recluso por um tempo, talvez no hospital, por um tempo talvez em casa, em um quarto, não terá comunicação com outras pessoas, e ali é um decreto de morte. E infelizmente no nosso caso, nós não entendemos que a solidão é uma arma que tem corroído as nossas vidas. O isolamento nos tem levado à ruína. Não ter amigos mata. Não ter pessoas com quem contar mata. Deus nos faz não apenas para vivermos, mas para convivermos. A vida não se resume apenas em viver por si só, porque o próprio Deus, ao olhar o homem perfeito, no ambiente perfeito do paraíso, ao analisar o homem, ele diz: não é bom que o homem esteja só. O homem perfeito, no ambiente perfeito, ainda só, é um homem incompleto. E não estamos falando de homem e mulher, estamos falando de companhia, de parceria, de união e unidade. O homem isolado diante dos olhos de Deus é um homem fracassado. O que Deus então enxerga ao ver o homem sozinho no paraíso? Solidão. E a solidão não é um lugar, não é um ambiente para um homem de Deus estar. Quem está entendendo, diga amém. Muitos então de nós serve ao lado de pessoas, olhando para nós, para a igreja, servimos perto de pessoas, mas não são nossas amigas. Servimos a igreja, estamos em cima de altar, estamos em ministérios, dentro e fora da igreja, mas essas pessoas não são nossas equipes, nós a olhamos como uma equipe. Essas pessoas não são amigos, são nossa equipe. É a equipe de trabalho, é a equipe que me coloca ou me conecta ao trabalho ao qual Deus espera que eu realize nessa terra. O reino, ele é formado por pessoas aliançadas, e não é feito por pessoas que se reúnem por torpe ganância. Por quê? Porque aquele homem ali, ele tem certas habilidades que vão de alguma forma abençoar o meu ministério. Aquela ali tem uma habilidade, ou talvez ela tenha recursos que vão me ajudar a eu me tornar quem eu quero ou desejo ser. O reino de Deus é feito por alianças, e Jesus formou um grupo, não uma equipe, mas ele formou um grupo de amigos. Amigos. Jesus forma um grupo de amigos, e nós sabemos que eram dos mais diferentes tipos. Um grupo heterogêneo, de homens fleumáticos, melancólicos, outros com pecados exacerbados, outros talvez com uma postura mais elegante diante do povo, mas ele pega estes homens, todos eles muito diferentes do próprio Senhor, mas escolhe eles para serem seus amigos, parceiros de caminhada. E ali com certeza Jesus passou por muitos perrengues com estes homens,
mas Jesus não escolheu se isolar, ainda que o pudesse fazer. E mais uma vez, muitos de nós nos vemos capazes de estar no isolamento. Existe um autor chamado Larry Crabb, nós falamos muito do livro dele, Chega de Regras, mas ele também tem um outro livro dizendo o lugar mais seguro da Terra. E alguns podem confundir aí, não, o lugar mais seguro da Terra é lá no Pium, não, é lá no Guaraí, é lá em Paraíso, é lá em Itacajá, Bispo Carlito? Tem vários lugares que podemos dizer que é seguro, outros países como a Suíça, outros tantos países aí que são seguros, mas o autor desse livro, Larry Crabb, diz que o lugar mais seguro do mundo é na comunhão. A comunhão é o lugar mais seguro do mundo, porque é na comunhão que nós somos alcançados e atendidos em nossas necessidades físicas, nossas necessidades psicológicas, porque o isolamento não atinge somente o indivíduo por estar só, mas também afeta suas emoções, seu psicológico, sua alma é abalada pelo isolamento, e o isolamento também promove um desgarrar social. Pessoas passam por necessidades por estarem sozinhas e isoladas. Eu duvido qualquer pessoa aqui passar por fome. Algum homem de Deus passar por fome dentro da igreja, se o passa é porque decidiu estar isolado, mas se ele tiver amigos com quem contar, ele nunca passará fome, ele nunca terá sua energia cortada, nunca terá falta do que vestir, do que calçar, mas o isolamento promove na vida do homem tanto a morte física como a morte espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Quando mantemos certa distância, muitas vezes queremos não descobrir o que no outro nos é contrário. Olhamos para a vida do outro e o que nos une, talvez torcemos para o mesmo time. Talvez nós congregamos na mesma igreja, isso nos une. Mas mantemos certa distância para não descobrir o que somos diferentes uns dos outros. O que nos difere? Então é melhor manter uma certa distância. E o mundo nos ensina que é melhor só do que mal acompanhado. Vai falar isso para Jesus? Vai falar isso para Jesus? Antes só do que mal acompanhado? Nos apegamos muitas vezes a coisas triviais, como essas. O que me une a você? O que nós temos em comum? Você é casado? Eu também sou casado, dá para a gente andar junto. Eu sou casado, não, mas você é solteiro. Melhor não. A nossa aliança, ela está muitas vezes embasada em coisas passageiras, terrenas. Não há um alvo. Alguns são mais próximos pelo fato de servirem em o mesmo ministério. O ministério nos une. Tem a reunião semanal, mensal, trimestral. No final do ano fazemos uma confraternização e nos encontramos nos corredores da igreja, cumprimentamos com a paz do Senhor, usamos o mesmo uniforme no mesmo dia da igreja. Ora, somos guardiões, somos intercessores, somos do acolher, somos do louvor. Compartilhamos a mesma paleta de cor no dia que nos apresentamos, mas não somos amigos, não somos parceiros, não há unidade. Porque muitas vezes o que nos une é apenas a tarefa. A tarefa nos une. E isso é terrível. Remova então o ministério, remova a missão, remova a igreja. O que nos sobrará? É por isso que a igreja do Senhor não é o ministério. É por isso que a igreja não é o templo. A igreja não é a missão. A igreja é o povo de Deus, debaixo da graça desse Deus Salvador. A igreja é o seu povo unido, é o povo que revela as virtudes do Deus que tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. A igreja de Deus é onde o povo se reúne. A igreja de Deus é aonde está o povo que clama, o povo que se chama pelo nome de Deus. Somos o povo de Deus e assim devemos nos portar.
Imaginem os apóstolos tendo essa visão de que o que os unia era apenas o ministério apostólico. Tiraram-nos o mestre foi preso, o mestre foi crucificado e morto. Acabou a missão, ainda que inicialmente esse foi o que veio ao seu coração, mas quando o Espírito Santo vem sobre eles, quando a revelação de Jesus vem, quando a ressurreição é revelada diante deles, todos os medos se vão. Eles são levantados como homens ousados, pregam, anunciam e anunciam também as virtudes de Deus. E as virtudes de Deus a igreja precisa ser unida. Um só corpo, um só povo. Porque se nós não amarmos uns aos outros, como é que vai ser o céu? Imagina você, chega no céu, e o Senhor te recebe no céu, e você, glória a Deus, entrei no céu. Aí chega lá, aquela irmã que você não gostava muito. Você vai falar aqui, já chegou a irmã aqui também, foi? Já virou bagunça aqui o negócio. Você não gosta do irmão? Como é que faz? Uai Deus, como é que é esse negócio aqui? O Senhor me aceitou e aceitou esse cara também? Logo esse? Não sabe ele que tinha uns 20 antes dele falando a mesma coisa dele, né? Brincadeira, no céu não vai ter isso, porque nós, em nome de Jesus, precisamos compreender e viver hoje. Viver hoje. O quê? Não somos apenas um povo de Deus. Deus não nos chama apenas para contemplarmos Deus aqui sentado em nossas poltronas, ouvindo uma palavra, ouvindo uma canção, mas Deus nos chama para juntos, unidos, anunciarmos o reino de Deus, como amigos, como companheiros de caminhada. Judas, ele é o retrato perfeito de um colaborador de uma causa. Judas, ele estava junto com os 12 porque havia uma causa que os unia: vou servir a Jesus. E eu acredito que Judas cria que Jesus era o Cristo. Então ele estava unido com aqueles caras ali por um propósito exclusivo, era a causa. O que nos une? A causa nos une. Judas era o revolucionário, era o cara proativo, inteligente, tanto que lhe foi dado a tesouraria, lidava bem com números. As pessoas que chegavam para Jesus necessitadas de pão, era Judas quem lhes dava. Era Judas quem muitas vezes comprava alimento para distribuir com os discípulos, não somente os 12, mas outros também estivessem ali. Era quem recebia também as doações ao ministério. Então era um cara organizado, mas que se reunia com eles apenas pela causa. Como o bispo Ricardo falou, mas quando se viu ameaçado e saudosista pela velha vida. Irmão, quando eu vi isso aqui na sexta-feira, saudosista pela velha vida. O tempo talvez que não tinha que aturar ensinamentos, talvez os mandamentos antigos já estava ali marcado no coração, não tinha um mestre para seguir, não tinha esse grupo que ele não escolheu, porque nenhum de nós escolheu andar com quem está perto de nós. Olha para quem está do seu lado, você não escolheu essa pessoa para estar aqui na igreja não, mas o mestre escolheu. E Judas olha para si mesmo e fala assim: minha vida era bem melhor, eu governava tudo, e agora eu tenho que seguir as ordens de alguém e andar com pessoas ao qual ele escolheu e não fui eu. Então ele abandona a amizade, abandona a relação. Esse é o retrato. Eu não quero andar, eu quero estar até no meio, eu quero estar até participando de alguma coisa, eu quero ter alguma responsabilidade, mas estes não são meus amigos. É como na faculdade, na escola, são os meus colegas de trabalho. Amigo não, colega de trabalho. Uma relação fria e distante, que mesmo estando
perto, mesmo estando próximo, corações apartados, corações distantes. Perdemos então a capacidade de nos tornarmos amigos, e é um mal do nosso tempo. Se você for perguntar, todo mundo é muito receoso em falar amigo, chamar alguém de amigo. Quantos amigos você tem? Estou falando para chamar para o churrasco não, porque para o churrasco vai amigo e inimigo também. Isso aí, jogar bola, você nunca viu o cara na rua, joga uma chuteira no pé dele, ele está jogando e rachando, né, a hora lá com você para pagar o campo. Amigo, como aquela pergunta, quem que você pode ligar de madrugada, que vai levantar da cama para te socorrer? Quem que vai deixar os seus afazeres? Quem que vai sair do trabalho, vai ganhar uma falta no trabalho, porque foi na sua casa te socorrer? Quem é a pessoa? Quem é? Quem tem essa pessoa? Em nome de Jesus, eu quero que você esteja pensando em muitas pessoas que falta até memória. Não, se eu tropeçar aqui, tem 5 me segurando. Eu lembro uma vez, não lembro quem foi que fez uma pregação na igreja e chamou alguns irmãos no altar. Foi na nossa igreja, que ele cercou com 4 irmãos, ele queria cair para um lado, mas sempre tinha alguém o quê? O segurando. Quem anda com alguém dificilmente cai. Dificilmente cai. Por isso que a Bíblia fala, é melhor serem 2 do que 1. Porque vindo a cair, ele tem alguém para levantá-lo. Que a nossa amizade não se resuma apenas a esse tempo, não se resume a apenas esse templo. Perdemos a capacidade de nos relacionar e de termos amigos, de caminhar anos e anos com pessoas imperfeitas. Buscamos a perfeição, buscamos estilo, buscamos oratória, buscamos verdades morais, buscamos legalismo, buscamos alguém que de alguma forma nos torne melhor, e tudo bem, mas e você tem tornado quem melhor? Porque para você tornar alguém melhor, você teria que naturalmente estar perto de alguém pior. Porque o que nos ensina é que não devemos andar com pessoas ruins. Uma vez eu ouvi que nós somos o produto das nossas 5 melhores amizades. Então a gente fala assim, bom, se eu pegar os meus melhores 5 amigos e dividir por 5, vai ser a minha média. Então eu tenho que andar com pessoas boas. Tudo bem, você tem que andar com pessoas boas para tornar você melhor. Mas quem você tem transformado? Quem você tem elevado o nível de vida? A quem você tem estendido a sua mão? A quem você tem olhado com um olhar de misericórdia? Porque no versículo 15, Jesus, do mesmo capítulo que lemos, porque não foram vós quem escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E ele escolheu para se tornarem o quê? Amigos. Por quê? Porque o servo não sabe o que acontece com o seu senhor, mas a vocês, amigos, eu tenho dado a conhecer tudo o que eu recebi de meu Pai. Porque a amizade vai exigir de nós transparência, a amizade vai exigir investimento, a amizade, ela precisa ser intencional e fomentada com investimento. Quantas vezes, eu tenho amigos aqui na igreja, e tem muitas vezes que eu estou com o meu cartão estourado, e eles me chamam para lanchar, eu fico até desesperado quando me chamam, mas eu vou. Por quê? Não é nem pelo lanche, às vezes também é pelo lanche, mas principalmente pela companhia, porque eu entendo que eu não posso perder essa amizade, eu não posso deixar esfriar, eu não posso deixar de saber o que está acontecendo, e nem de falar o que acontece comigo. Então a amizade, ela vai exigir intenção. Somos amigos porque eu tenho toda a intenção de ser seu amigo. Não é somente porque você me agrada de alguma forma, mas eu quero ser seu amigo. E vai exigir investimento também, de tempo, vai exigir investimento de dinheiro, de paciência. Você vai perder a alegria, você vai perder a paz, mas é investimento. Jonatas
filho de Saul, arriscou sua vida, arriscou sua posição no reino para manter uma amizade com Davi. Ele colocou sua vida em risco, colocou a sua vida nas mãos do amigo. É como Paulo diz a Filemon: você sabe que eu tenho o seu coração, eu estou colocando meu coração nas suas mãos, apesar de saber que se colocar na balança, você me deve muito mais. Mas eu coloco agora em nome da nossa amizade. Receba esse que estou enviando a você. Enviando não, né? Devolvendo, porque era um escravo que tinha roubado Filemon. Mas a amizade vai nos proporcionar também ter acesso à vida do outro, que outro qualquer não acessa. Apenas um amigo pode pedir algo extravagante. A quem você não conhece, o que você é capaz de pedir? Que intimidade, que autoridade não, mas assim, que legalidade você tem para pedir algo grandioso a um desconhecido? Já um amigo é diferente. Já um amigo, até mesmo antes de você pedir, ele já está se organizando para te dar. Não se iluda, não estou falando aqui que agora você é amiguinho de Jesus, ele vai dar tudo que você quer, não. Né? Que a galera já abriu o olho e falou assim: agora ele vai mandar uma dessa. Aqui não. Mas é lógico, é óbvio que eu, tendo Jesus como meu amigo, a conversa é muito diferente. Quem está entendendo, diga amém. A amizade, ela vai exigir transparência, como falamos, revelar verdades e vulnerabilidades. O próprio Cristo diz que tudo que recebeu de Deus, Ele deu a conhecer aos seus amigos. A amizade vai exigir hospitalidade. E o que é essa hospitalidade? Quando Paulo vai ensinar características acerca de um bom líder, de um bispo, de um pastor, ele fala acerca da hospitalidade. O que é hospitalidade? É receber bem em casa. Receber bem em casa. Diminuir um pouco o restaurante, vamos para um lugar, vamos para um café, vamos tomar um açaí e vamos para a minha casa. Vamos lá para casa. Eu quero te receber na minha casa, no meu sofá, no meu tapete. Aí as irmãs falam assim: meu Deus, meu sofá é branco, e aquele irmão tem uns meninozinhos que só Deus na causa. Na minha casa não, é melhor em outro lugar. Igual diz um pastor um dia desse: crente não tem sofá branco. Ele falou assim: vamos orar agora para Deus remover esse sofá branco da sua casa, colocar um colorido de cor escura, um tapete baratinho, que você não vai perder a paz se o irmãozinho, né, se o filho do irmão derrubar o suco de uva nele. Né? Nós montamos as nossas casas, né, hoje minimalistas, cores claras, casas que não recebem ninguém. Nossos vidros estão sempre sem marcas, bem limpos, não tem toque de ninguém porque não tem vida. Recebe somente a nós mesmos, os nossos enfados e cansaços, mas a nossa casa não vê a cara de ninguém a não ser a nossa. Montamos casas confortáveis para nós mesmos, para ficarmos mergulhados em nossa solidão e a nossa falta de crentice. Porque todo crente precisa ser recheado de gente. Crente precisa ter cheiro de gente. Crente precisa se relacionar com gente. Declare o seu amor à amizade. A amizade vai exigir declaração de amor. Vocês são meus amigos. A gente não fala para o amigo: cara, você é meu amigo, ó. A gente fala assim: te considero, tu é um cara ajeitado. Mas fala assim: cara, você é meu amigo. Você é meu amigo. Você quer ver como é tão difícil? Olha para quem está do seu lado. Olha, vamos voltar àquele tempo, né? Olha para quem está do seu lado. Só olha, não precisa falar nada não. Olhou. Agora olhe para mim, para não ficar constrangido. Olhe para mim. Mas lembra para quem você olhou e fala assim: eu te amo. Eu nem mandei você olhar para o lado não, eu mandei você olhar para mim, mas vocês estão olhando para o lado porque vocês querem. Alguns dizem assim: te amo, né? Te amo. Não é te amo, é eu te amo. Isso é muito mais pesado, é muito mais intenso. Eu te amo. Falei olhando para a Vanessa, é fácil, né? Geralmente ouvimos a resposta dizendo: eu também, né?
E eu também quer dizer que eu amo a mim mesmo também, né? Eu te amo, mas eu também me amo. A amizade vai exigir estender a mão. Existe um pequeno trecho de um filme, uma animação. É um menino, eu gosto de falar desse direto, eu falo na cela, eu sempre falo, né? Tem o menino, a topeira, a raposa e o cavalo. Alguém já viu? O menino, a topeira, a raposa e o cavalo? É muito legalzinho. Mas tem um recortezinho que diz o seguinte: o meninozinho pergunta: qual foi a palavra ou a frase mais difícil que você falou? E o cavalo, muito sábio, falou assim: me ajuda. Me ajuda. Pedir ajuda, o cavalo explica, não é desistir de viver, mas é se recusar. Não, perdão, vou ver aqui. Pedir ajuda não é desistir, mas é se recusar a desistir. Pedir ajuda. Só que a quem nós temos para pedir ajuda? A quem nós temos que podemos pedir ajuda? Quais são as pessoas que no momento em que nos faltarem a força, nos servirão para nos erguer? Quem são as pessoas que podemos contar e apresentar nossas lágrimas, nossas dores, apresentar nossas feridas? Porque na igreja nós temos um hábito de querer mostrar nossa melhor performance, nossa melhor atuação. Mas uma boa amizade, tanto entre homens e Deus, precisa ser uma amizade revelada. Um revelar. Verso 13: ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos. Vós sois meus amigos. Já estou encerrando. Mateus 7 vai nos trazer um relato de Cristo nos mostrando o que há de acontecer nos fins dos tempos. Naquele dia, ele está narrando o que vai acontecer naquele dia. E Mateus 7:22 diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olhem para mim. Homens chegam diante de Jesus dizendo: Senhor, em teu nome. Na verdade o que? A porta lhes foi fechada. E eles estão ali se justificando: Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome fizemos maravilhas. Jesus não os chama de mentirosos, mas ele os chama de desconhecidos. Desconhecidos. Eu quero que você entenda algo: Jesus não tem problema de usar desconhecidos para operarem através do seu nome. Ele não tem problema com isso. Jesus não tem problema de você usar o nome dele para operar maravilhas, até porque no nome dele todo joelho se dobra, toda língua confessa. O nome de Jesus é poderoso em si só, e ele não tem problema de desconhecidos o usarem. Mas entenda que a salvação é somente para amigos. Aqueles que adentrarão pelas portas não serão desconhecidos, não são aqueles que operaram muitas coisas, não são aqueles que decoraram muitos versículos e nem fizeram coisas grandiosas. Aqueles que entrarão no céu, a salvação está restrita para amigos. Amigos, conhecidos de Jesus, entram pelas portas. Jesus se colocou certa vez a lavar os pés dos seus amigos. Alguns disseram: não é necessário. Era necessário. Se coloque diante de Jesus, peça ajuda, deixe ser lavado por Jesus. Assim como Jonatas, Cristo
o é de forma perfeita. Jesus é o Jonatas perfeito. Enquanto o Jonatas corria um risco de perder a vida, Cristo a entregou deliberadamente para os seus amigos. Enquanto o Jonatas corria um risco de perder a sua posição e majestade, Cristo abriu mão desse lugar, dessa posição, para morrer por seus amigos. Aonde estão os amigos de Jesus? Tem algum amigo de Jesus aqui? Cristo e sua amizade transparente. Tudo o que recebi de Deus eu entreguei para vocês. E quero dizer a última coisa: se Judas não tivesse se isolado, se ele não tivesse ido para o campo que ele comprou, se ele não tivesse ido para a chácara legal que ele comprou, se ele não tivesse ido para a casa confortável que ele equipou com o dinheiro que ele roubava, se ele não tivesse se isolado, não tivesse ficado só, não tivesse ido para o campo que ele adquiriu, ele não teria finalizado o que o pecado estava colocando em seu coração, o que o isolamento estava promovendo em seu coração. Pois ainda que ele planejasse se suicidar, ele estando perto de pessoas, naturalmente nenhum deles permitiria que ele o fizesse. Enquanto os 11 temerosos se juntaram, porque eles entenderam o poder de uma amizade, Judas se isolou e morreu. Se você se isolar, meu irmão, infelizmente, você morrerá. Se coloque de pé. E mais do que isso, o primeiro encontro ali, eu creio que Jesus apareceria para ele, e o encontro mais marcante que nós veríamos ali, assim como foi o de Pedro, que depois de tê-lo negado, se lança nu em direção a Jesus. Imagina como seria o encontro de Jesus com Judas. Judas, mesmo diante da ganância, ele compreenderia que essa ganância, abandono, a traição e a morte não seriam capazes de nos separar do amor do nosso amigo Jesus. Amigo Jesus. Que possamos ter o desejo de ter essa relação com Cristo inicialmente, porque nós devemos amar os nossos irmãos da maneira que nós recebemos o amor de Jesus. O amor de Jesus é dado sem medida, Ele não olha nossas características, não leva em consideração nossos erros e pecados, mas nos recebe como amigos. Amigos. Se você deseja ser amigo de Jesus, peça isso a Ele. Peça isso a Ele: Senhor, eu quero ser teu amigo. Jesus, se de alguma forma também eu tenho negligenciado, Senhor, a amizade terrena, porque a Tua palavra não fala apenas para olharmos para cima, mas também nos convida a olhar para o lado, a olhar quem serve a nós, porque a Tua palavra diz que já não conheceremos mais ninguém pela carne, não conheceremos mais ninguém por aquilo que elas revelam pela carne. Eu também não mais conhecerei pela carne, pela minha carne, pelo meu próprio conhecimento, mas Senhor, até mesmo o conhecer de amigos, meu Deus, é necessário revelação. A revelação de Deus nos mostrará amigos ao nosso redor, nos fará olhar para o Senhor e conhecer o Senhor também através dos nossos irmãos, outros amigos que nos revelarão quem Tu és. Senhor, nos ajuda a não olhar apenas para nós mesmos, a não buscarmos um reino para nós, mas compartilhar tudo que temos, tudo que o Senhor tem nos dado, tudo, meu Deus Pai, ao qual o Senhor tem proporcionado a nossa vida, possamos dividir isso com os nossos amigos. A alegria que o Senhor tem colocado diante de nós não tem sentido se a vivermos sozinhos e solitários. O Senhor nos convida para, meu Deus, ser amigos uns dos outros, mas amigos de Jesus, a nos tornar não mais apenas criaturas, mas agora filhos, de alguma forma servos, que são promovidos a amigos, porque o Senhor tem nos dado Sua palavra, tem nos dado a Sua lei, tem nos dado Sua justiça, tem nos dado acesso ao trono de Deus. Pai, hoje não vivemos mais temerosos, nem pela vida e nem pela morte, porque nós compreendemos que somos do Senhor, pertencemos ao Senhor. Não há frustração, não há tristeza,
tristeza, não há morte por vir que possa nos separar do Senhor, porque Tu és o amigo e socorro bem presente. Tendo o Senhor em nós, meu Deus, a quem nós iremos temer? O Senhor é por nós, quem será contra nós? Jesus, Tu és a alegria dos nossos dias. Nos perdoa, porque abandonamos o Senhor, manancial de águas vivas, e temos, meu Deus, Pai, cavado cisternas, meu Deus, poços, meu Deus, rachados, que não são capazes de reter a água, mas o Senhor nos ensina, e o Senhor nos convida a este lugar de alegria, a este lugar de contemplação coletiva, aonde nós juntos, unidos, unânimes, contemplamos o Senhor e o adoramos. Jesus, nos atraia para Ti, nos leve para o Senhor, para que vivamos de uma forma extraordinária todos os planos que o Senhor tem para nós. Senhor, nos livra do egoísmo, nos livra da solidão, nos livra, Senhor, de sair por essas portas, meu Deus, correndo, meu Deus, para nos isolarmos, meu Deus, em nossos lares. Mas Deus nos ajuda, Pai, toma-nos pelas mãos e nos leva a pessoas, a termos relacionamento com os irmãos, meu Deus, e no nome de Jesus viveremos, e o mundo verá, meu Deus, que somos do Senhor, porque somos um como Cristo e o Pai são um, assim como vocês são um. Pai, nós queremos ser um com o Senhor e um com os irmãos. Pai, nos ajuda em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo, aleluia. Continue orando, continue pedindo, continue clamando, aleluia.